Vamos lá, gente. Voltando para a gente fazer a nossa parte 2 da aula de Biologia da segunda série, Morfologia Vegetal. Só que agora, nessa parte 2, falando de fototropismo e hormônios vegetais. E agora também pedindo os exercícios de fixação número 4, do 1 ao 32, capítulo 2 da apostila, página 8, 9 e 10. Vamos lá. Galera, vamos falar rapidinho sobre fototropismo, né? Por que eu escolhi o fototropismo e não a palavra tropismo? Vamos explicar isso. Quando a gente fala de tropismo, tá? A gente fala dos movimentos que o vegetal realiza. Mas professor, vegetal anda? Vegetal se movimenta? Vegetal não anda, mas vegetal se movimenta sim. Obviamente que é uma movimentação bem sutil, uma movimentação bem específica, mas é uma movimentação que a gente consegue sim observar se a gente tiver uma atenção voltada para isso, tá? E esse tropismo, ele se divide em fototropismo, tá? E geotropismo. Por que eu não peguei o geotropismo como tópico? Porque na apostila de vocês o foco é o fototropismo e na maioria, digamos que 99,9% dos vestibulares que a gente vê por aí, o foco é o fototropismo. Como tem esse 0,1% lá do geotropismo, eu vou falar dele rapidamente. Vamos lá, então o tropismo é a movimentação vegetal e ele se divide em fototropismo e geotropismo. O que é o geotropismo? O geotropismo é a movimentação do vegetal normalmente voltada para a água. É quando o vegetal vai crescer, digamos que na sua imensa maioria das vezes, a sua raiz em direção a um lugar onde tem água. Digamos que tenhamos um vegetal fixo num local onde não temos uma oferta abundante de água e ele precisa crescer a sua raiz para um local onde tenha essa oferta de água. Essa movimentação é denominada de geotropismo, beleza? Já a questão do fototropismo, o nome já diz, foto vem de luz, então é a movimentação do vegetal em busca de luz. Quando, por exemplo, a gente tem uma planta na nossa casa e a gente bota ela num local, num canto da casa, onde tenha muita sombra e essa planta necessite de luz, nós vamos observar que depois de 2, 3, 4, depende da espécie da planta, dias, a gente vai ver que as folhas dessa planta, elas viram, tá? E elas viram em direção à varanda, em direção à janela, em direção a uma fonte de luz. E esta movimentação da folha se chama fototropismo. É a movimentação do vegetal em busca da luz. Beleza? E aí, gente, tanto o fototropismo quanto o geotropismo, eles são, digamos que, determinados por hormônios vegetais. E aí a gente faz o link com o nosso próximo tópico, hormônios vegetais. Mas, professor, vegetal tem hormônio igual a gente? Testosterona, citosina, TH, GH, sim, tem hormônios. Obviamente que não são os mesmos hormônios que nós temos, mas existem os hormônios vegetais, ok? São poucos hormônios, mas existem sim hormônios vegetais. Eu separei cada um deles, eles também estão na apostila de vocês e nós vamos detalhar cada um deles. Vamos lá. Vamos começar a falar da auxina. A auxina é um hormônio vegetal, tá? Que vai promover... detalhe, desculpa, vamos lá. Antes de começar a falar desses detalhes, deixa eu dar uma explicação para vocês. Vocês vão reparar, gente, que os hormônios vegetais, eles têm, muitas vezes, funções muito parecidas, funções muito semelhantes, tá? Enquanto um vai promover a formação do fruto, o outro vai promover o amadurecimento do fruto. Tem uma diferença entre formação do fruto e amadurecimento do fruto. Como também tem uma diferença no desenvolvimento da folha, tá? No envelhecimento da folha, como na inibição do crescimento. Então tem essas pequenas sutilezas, né, nas diferenças, mas são diferenças sim.
e essas diferenças estão embutidas nas funções dos hormônios vegetais. Como também vamos ver que muitos hormônios nós podemos ter 2 ou 3 hormônios que exercem a mesma função, eles se ajudam, digamos assim, ok? Então vamos lá, voltando. A auxina. A auxina ela vai promover, gente, o alongamento celular, o crescimento da raiz, ela vai estar ligada diretamente à formação do fruto, ou seja, é um hormônio que está ligado diretamente ao desenvolvimento do vegetal, né? Se ela promove o alongamento celular, ela obviamente está voltada para o crescimento do vegetal, então ela vai auxiliar especificamente no crescimento da raiz, tá? Mais especificamente, vai ajudar muito na formação dos frutos. E uma curiosidade, é a auxina que está ligada ao movimento do vegetal, ou seja, ao tropismo, ao fototropismo e ao geotropismo. O fototropismo e o geotropismo só ocorrem com a influência da auxina, beleza? Segundo hormônio, a giberelina. A giberelina, gente, ela tem uma função também de desenvolvimento, no caso do crescimento das folhas, tá? Ela vai influenciar de forma direta no crescimento das folhas, no crescimento de sementes imaturas, quando a semente ainda está se desenvolvendo, por isso a gente diz que é imatura, no desenvolvimento do fruto, assim como a auxina ajuda na formação, a giberelina vai ajudar no crescimento desse fruto, beleza? E também, gente, ela vai inibir, então preste atenção, ela da mesma forma que ela ajuda no crescimento de folhas, de frutos e sementes, ela também inibe o crescimento lateral e longitudinal do caule. Então preste atenção, ela ajuda no crescimento da folha, sementes e frutos, mas por outro lado, ela inibe o crescimento lateral e longitudinal do caule, beleza? Vamos lá. Citosinas. As citosinas, elas vão ter uma função de desenvolvimento das gemas, tá? As gemas a gente sabe que tem uma ligação direta com o crescimento lateral do caule, então elas vão estimular o crescimento lateral do caule. Vão estar ligadas diretamente à diferenciação celular. Se eu tenho diferenciação celular, eu tenho divisão mitótica. Se eu tenho divisão mitótica, eu tenho crescimento do vegetal, tá? Ela também vai estar ligada diretamente ao retardo do envelhecimento da planta. Então a gente vê que a citosina está ligada diretamente, especificamente, no crescimento do vegetal. Desenvolvimento das gemas laterais, crescimento transversal do caule, diferenciação celular, crescimento do vegetal e retardando o envelhecimento do vegetal. Ou seja, evitando que esse vegetal perca células, beleza? Depois nós temos o etileno, que é um hormônio muito característico. É um dos raros hormônios na natureza que são gasosos, tá? O etileno é um gás e ele está voltado especificamente para 2 funções, tá? Que é a maturação, ou seja, ele ajuda a amadurecer o fruto e ao envelhecer a folha. Então, ao mesmo tempo que ele envelhece as folhas, ele também ajuda a envelhecer o fruto e aí o fruto fica maduro, beleza? O etileno, que é um gás gasoso, que é um hormônio gasoso, ou seja, um gás, ele está ligado diretamente ao envelhecer, tá? Ao envelhecimento da folha e também envelhecer o fruto. E ao envelhecer o fruto, ele está amadurecendo o fruto. Então ele amadurece o fruto, ok? E por último, nós temos o ácido abscísico. O ácido abscísico, ele tem uma função de inibir o crescimento da planta. Ou seja, ele controla esse envelhecimento da planta. Ele vai inibir o seu crescimento, controlando, tá, toda as estruturas do vegetal. Quando eu digo inibindo o crescimento do vegetal, é inibindo todas as estruturas no seu crescimento, beleza? E a sua principal função, eles controlam, tá, a abertura estomática, tá? Quem lembra o que são estômatos, sabe que os estômatos são aberturas na folha, na grande maioria das vezes nas folhas dos vegetais, que vão realizar a troca gasosa, tá? Vai ter a transpiração, vai ter a troca gasosa com o meio externo do vegetal. E esses estômatos, eles são muito importantes
para manter a temperatura ideal, para absorver gás carbônico, liberar oxigênio para a atmosfera. Então, quem controla essa abertura ou fechamento destes estômatos é esse hormônio especificamente, o ácido abscísico. Beleza? Galera, fechamos. Então, desse tema da morfologia vegetal foi dividido em 2 partes, tá? Ficou bastante grande, bastante conteúdo. Então, mais uma vez eu digo, vai na apostila, escreve, lê, faz o resumo para a gente poder fixar muito bem esse conteúdo, porque é bastante coisa, beleza? Até a próxima, muito obrigado.